E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: utilize as partículas beta mais, beta menos, alfa para completar as lacunas dos decaimentos radioativos abaixo. Então a gente tem aqui a situação e aí a questão fala: considere que essas letrinhas aqui que parece um V, não é um V, é uma letrinha grega, mas vamos chamar de V, né? VE' e VE são respectivamente as representações do antineutrino do elétron e do neutrino do elétron. O correto preenchimento das lacunas de cima para baixo e aí a gente tem que preencher. Bom, o detalhe é o seguinte: a questão está falando sobre emissões radioativas. O que a gente precisa lembrar? Um núcleo instável, núcleo radioativo, né? Ele é um núcleo instável e ele é caracterizado por fazer emissões radioativas, né? Então vamos imaginar que isso aqui é um núcleo instável. E aí nós temos as emissões. Quais emissões nós temos? Temos a emissão da partícula alfa. A partícula alfa, o que a gente tem que entender? Ela também é chamada de núcleo de hélio, porque essa partícula ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Além da emissão alfa, nós temos também a emissão beta, que aí pode ser, como a questão fala, né, o beta mais ou o beta menos. O beta menos nada mais é do que um elétron, então é a emissão de um elétron através de uma reação que acontece ali no núcleo, e o beta mais ele é um positron. E o positron basicamente é um elétron de carga positiva. Então, além dessas cargas aí, nós temos também a emissão de uma partícula chamada partícula gama, que é a partícula de fótons da radiação gama. Mas vamos lá então, olhando as reações, a gente tem que identificar quais são as partículas emitidas. E como é que a gente vai fazer isso? Olhando o número de massa e o número atômico. Então, observa o seguinte, ó. Na primeira situação, a gente está vendo que a massa ela não está mudando e que o atômico ele está aumentando uma unidade. O que a gente consegue entender daí? A gente consegue identificar quando é uma emissão alfa, porque a emissão alfa, o elemento ele vai jogar fora 4 partículas de núcleo, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então a gente vai perceber o seguinte, ó, na emissão alfa, a gente vai ver que no número de massa, o núcleo ele vai ter uma perda de 4 unidades. Já no número atômico, lembra que o número atômico é justamente o número de prótons. Então o número atômico ele vai perder 2 unidades. O que a gente está vendo ali? Que a massa do elemento não está mudando. Como a massa não está mudando, a gente já sabe que não pode ser uma partícula alfa, então só pode ser uma partícula beta. Então quando for emissão beta, não tem mudança na massa, só temos mudança no número atômico. E aí como é que vai funcionar? Se for beta mais, o número atômico desse elemento ele vai reduzir uma unidade. Agora, se for beta menos, o número atômico vai aumentar uma unidade. Lembrando que no beta a massa não muda, só muda no alfa. Então é bem simples, é só tu olhar o sinal do beta e aí tu sabe que vai ser o contrário no número atômico. Como a gente está vendo ali, o número atômico ele está aumentando uma unidade. Isso nos indica então que esse primeiro é um beta menos. Olhando ali a segunda situação, a gente consegue perceber que a massa ela cai de 169 para 165. Temos uma redução de 4 unidades na massa. E o número atômico, que é 79, ele cai para 77, menos 2 no número atômico. O que eu falei? Quando nós temos mudança na massa, a partícula que está sendo emitida é uma partícula alfa. Se a gente se ligar nisso, não precisa nem contar, é só ver. Mudou a massa, é alfa. Não mudou a massa, mas mudou o atômico, é beta. E aí a gente vai ver isso no terceiro. Ó. O terceiro, a gente percebe que a massa ela não muda, 164 continua 164. Então a massa não mudou. Se a massa não mudou, eu já sei que é beta.
Agora, qual beta que é esse? Beta mais ou beta menos? Aí tu vai olhar o número atômico. Ele era 74 e ele foi para 73. O que a gente percebe aí? Ó? O número atômico ele reduziu uma unidade. Se diminuiu o atômico, então o beta é mais. Olhando as alternativas, beta menos, alfa e beta mais, ficamos com a alternativa A para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!